Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Hoje, em virtude da nossa celebração da ceia, nós vamos dar uma parada na nossa série de exposições do Evangelho de Lucas, onde nós estamos falando das bem-aventuranças, vamos tratar da ceia. Eu pretendo, nos nossos momentos de ceia, falar sobre esse memorial tão importante, tão significativo, tão valioso, e muitas vezes celebrado de forma tão errada, tão equivocada pelo povo de Deus. Eu pretendo falar um pouco da ceia, não uma vez por mês, quando a gente estiver celebrando, de pensar um pouco sobre o que é a ceia. E muita gente tem pensamentos errados sobre a ceia. Celebra a ceia uma postura equivocada. Então, nós vamos aproveitar esses momentos que nós temos para falar um pouco da ceia, da morte de Cristo. E hoje a gente vai seguir nesse caminho aí, olhando alguns textos do Novo Testamento, falam ceia do Senhor. Então nós vamos analisar algumas passagens do Novo Testamento. A primeira delas, Mateus 26, do verso 26 ao verso 28, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Todos esses capítulos dos evangelhos nos falam de um novo significado da ceia, que era a cerimônia da Páscoa para os judeus. Lembra lá que a Páscoa, aquele poderoso sinal da libertação do cativeiro egípcio. Deus deu uma ordem ao povo: vão colocar nos umbrais da porta o sangue de um cordeiro imolado, e anualmente eles celebravam aquela libertação. A Páscoa era, das 7 festas judaicas, a mais importante. E o que era a cerimônia da Páscoa para os judeus é ressignificado por Jesus e passa a apontar, então, para o sacrifício que Cristo realizou ou que Cristo faria na cruz. E esses textos, eles que eu mencionei, de Mateus, Marcos e Lucas, eles se referem ao corpo moído de Cristo, ao sangue derramado do Senhor, como tendo sido corpo e sangue, como tendo sido dados para resgatar, para salvar um povo que seria propriedade exclusiva de Cristo. Estava aqui há pouco, Raquel estava aqui colocando
cálice, ajeitando o pão, e meu filho estava aqui falando, eu quero comer, quero beber. Por que eu não posso comer e beber? Perguntei a ele, você já é parte do corpo de Cristo? Isso, pai. Você já foi batizado como alguém que reconhece que Jesus é o seu Salvador? Sei que a linguagem não foi apropriada para ele, mas foi o que eu consegui aqui. E eu disse, em casa eu te explico melhor. Eu já falei algumas coisas sobre isso com ele. Ceia lembra do resgate que Cristo realizou por aqueles que são seu povo. Por isso que não faz, esse é não o único, mas é um dos motivos pelos quais não faz sentido quem não faz parte do povo de Deus participar da ceia. Quem não é regenerado, transformado, participar da ceia. E todos aqueles que são regenerados, transformados e confessam publicamente a Cristo como Senhor de suas vidas, participam da ceia. E as pessoas que publicamente confessam a Cristo como único Senhor de suas vidas são aquelas que batizaram. Então, esses textos, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que são os textos que narram a instituição da ceia, substituindo a Páscoa judaica, eles nos falam do corpo moído, do sangue derramado, como tendo sido dados para salvar e resgatar um povo que seria propriedade exclusiva de Cristo. Aquilo que Pedro vai dizer lá na sua epístola: povo adquirido, vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. E nos relatos de Mateus e de Marcos, existe uma informação muito interessante. Mateus e Marcos relatam o episódio da ceia da seguinte forma: enquanto comiam, ceavam. Enquanto comiam, ceavam. Ou seja, a ceia, ela não era diretamente ligada ao encontro público realizado pela comunidade. A ceia era uma espécie de rito à parte, que era composto de duas partes. Uma para o compartilhamento de uma refeição, outro para a ceia do Senhor propriamente dita. Na verdade, não só os textos de Mateus e de Marcos, mas o texto de 1 Coríntios, que a gente vai ver daqui a pouco, esses três textos nos ensinam que a ceia ela era realizada após o culto público. Era um momento íntimo apenas para os fiéis que eram batizados. Então, lembra uma coisa particular, é para a igreja, é para aqueles que fazem parte da igreja de Deus. Outra coisa, enquanto Mateus, Marcos e Lucas nos falam diretamente da ceia, João não traz o relato desse episódio. No lugar, ali na sequência dos evangelhos, você que conhece os evangelhos, se você for acompanhando a sequência, ali a última semana da vida de Cristo, você sabe que em breve chegará o relato da ceia. Não é assim que acontece com João, porque João não relata o episódio da ceia. No lugar do relato da ceia, João menciona o lava-pés. O relato joanino que nos remete à ceia é descrito logo no começo, lá no capítulo 6. Vamos ler? João 6. A partir do verso 51.
Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Um teólogo chamado Werner de Boer, ele diz, analisando esse texto de João 6, ele diz o seguinte: João 6 não atesta a Santa Ceia, mas cada Santa Ceia atesta João 6. É por esse motivo que justamente as palavras de João 6 podem ser usadas com plena razão como palavras da Santa Ceia. Então aqui nós temos, segundo ele, segundo muitos teólogos, o relato joanino da ceia do Senhor. Vá lá para Atos capítulo 2, que é o texto que segue, ou que se segue a narrativa do derramamento do Espírito Santo. Atos 2, no verso 42, é dito que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você olhar o verso 46, o autor prossegue afirmando que os discípulos partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Uma outra referência ao rito da ceia. A menção à ceia em Atos se repete lá no capítulo 20. Vamos dar uma olhada lá. Atos 20, no verso 7, é dito: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Então, para a igreja primitiva, a ceia do Senhor, ela era tão central que aparentemente ela era realizada todo domingo. Tem igreja que realiza a ceia todo domingo. Tem igreja que realiza a ceia uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano. A gente vai ver isso lá na frente, o porquê dessas práticas diferentes de uma comunidade para outra. 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá. A partir do verso 16. Até o verso 22. Nesses versos, o apóstolo, ele transmite o seu ensino sobre a ceia. Na verdade, a epístola de 1 Coríntios, ela foi, ao que tudo indica, escrita antes dos evangelhos. Então, Paulo não usou como base os evangelhos para escrever o que escreveu. Na verdade, Paulo vai dizer que o que ele escreveu, ele recebeu diretamente do Senhor. E aí, no meio da sua explanação, no meio da sua
explicação sobre o que significava a ceia, Paulo faz uma interrupção para tratar de dois assuntos. A questão da liberdade cristã. Se você olhar, isso acontece do verso 23 do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 1, é um texto que traz muita discussão, muito debate sobre usos e costumes, e uma série, na verdade, usos e costumes, não, mas sobre a liberdade cristã, que tem sido usado como texto para muito debate. E o outro assunto que Paulo trata nesse intervalo aí da sua explanação, no meio da sua explanação, é o papel do homem e o papel da mulher na igreja, que vai do verso 2 ao verso 16 do capítulo 11. Então, o contexto aqui é que alguns fiéis de Corinto, eles não estavam interpretando ou vendo problema em encerrar as suas reuniões de negócios lá em templos pagãos, selando um contrato ao consumir uma carne sacrificada a ídolos. Então eles achavam que aquilo, depois você pode ler o texto, selar, fechar contratos diante de um templo pagão, se alimentando de carnes oferecidas a ídolos. Eles não achavam que aquilo teria algum problema. E aí Paulo usa a ceia do Senhor para confrontar esse costume. Paulo diz, olha aí capítulo 10, verso 16, que o cálice da bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Ou seja, o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Somos um pão, um só corpo. E aí nesse momento Paulo faz menção ao rito, verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Gente, a exortação aqui, ela é seríssima. Paulo está dizendo que quando nós participamos desse momento, ele está afirmando que nesse momento da mesa existe um vínculo espiritual entre o fiel e Cristo. Nesse momento, Paulo usa a ceia para lembrar que Deus não aceita lealdade dividida. Ou seja, ninguém pode ter comunhão com a mesa do Senhor e com a mesa dos demônios. Mais à frente, capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo vai relembrar algumas passagens citadas nos evangelhos. E ele nos oferece aqui detalhes valiosos. Primeiro, ele vai nos dizer que a ceia, que mencionei há pouco e vou enfatizar agora, a ceia ela não era realizada durante o culto público. Ao que tudo indica, a ceia do Senhor era um evento à parte. Uma celebração que na época era conhecida como festa ágape, a festa do amor. E na festa do amor as pessoas, elas traziam comida e elas repartiam a comida uns com os outros e depois participavam da ceia. Eu conheço algumas igrejas, poucas, que fazem isso. Ano passado eu estive lá na igreja do pastor Paulo, que vai pregar aqui em julho,
E eu, Cris e Raquel participamos da ceia e depois teve um almoço. Ele disse: aqui nós fazemos como no Novo Testamento, ceia seguida de um grande almoço. Aí eu pensei assim, vou fazer isso lá na igreja. Aí desisti, porque no almoço da comunhão não fica ninguém. Aí, mas, enfim, quem sabe um dia. A ideia aqui é que as pessoas traziam alimentos para celebrar a comunhão que existia entre elas. Traziam as comidas, cada um trazia lá um prato e elas dividiam isso e simbolizavam a comunhão entre eles. E aí Paulo chama a atenção dos fiéis de Corinto, porque ao mesmo tempo em que eles queriam participar da ceia, na segunda parte da celebração, eles estavam tumultuando a primeira parte. Por quê? Porque os que chegavam primeiro, e era o pessoal que tinha mais dinheiro, gente mais abastada, eles comiam tudo. Eles pensavam assim, nossa, eu trouxe essa picanha aqui, só dá para mim, eu vou trocar com o povo aqui, vou ao invés de comer picanha, eu vou comer pastel de queijo que o outro está trazendo, não vou nada, eu vou comer isso aqui logo e quem chegar depois não vai comer o que eu trouxe. Era isso que estava acontecendo. Provavelmente, o prato era outro, né? Mas os que chegavam depois, que eram menos favorecidos, muitos até escravos, não tinham o que comer. E acabavam participando da ceia com fome. Porque eles iam para a celebração de um compartilhar de alimentos antes da ceia, chegavam lá, não tinha mais nada e participavam da ceia com fome. E além de corrigi-los quanto a essa situação embaraçosa, Paulo vai elaborar uma ordem para a celebração da ceia. Ele diz, primeiro o pão, depois o cálice. E após ter elaborado esta ordem, Paulo então cita as palavras de Jesus. Olha aí no verso 24 do capítulo 11. Isto é o meu corpo. Antes de falar dessa expressão paulina, na verdade, recitando aquilo que Jesus disse acerca de si, do seu corpo, o que a gente precisa lembrar é que esse momento, um dos sentidos da ceia, é a celebração da comunhão. Irmãos, quanta rivalidade existe entre nós. Quanta indiferença para com o outro existe entre nós. Ceia é um momento de celebrar a amizade espiritual, a irmandade espiritual, a comunhão espiritual. Agora eu pergunto para você, uma pergunta que eu já fiz 1000 vezes e vou fazer mais umas 3000. Você vem, o seu encontro com a comunidade é domingo. Você chega, fica no seu cantinho, quase não fala com ninguém. O culto acaba, você, qual a comunhão que você tem com o corpo de Cristo? Nós precisamos nos conhecer, conversar, orar um pelo outro, ir à casa uns dos outros. Vocês acham que é só pastor que tem que fazer visita? Quem você já visitou da igreja? Você já recebeu alguém na sua casa?
Isso faz parte da comunhão. Se você não pode fazer um jantar daqueles, chama alguém para tomar um café com broa na sua casa. Chama pessoas fora do seu grupo de relacionamentos. Abra as portas da sua casa para pessoas que normalmente não frequentam a sua casa. Convide-as. Abra o leque de comunhão. Se você não tem condição de ficar 5, 10 minutos aqui por causa de uma série de circunstâncias, convide pessoas para estar na sua casa. Isso faz parte da comunidade. A celebração da comunhão. Mas qual comunhão que você celebra num momento como esse? Então essa é uma exortação. Quando nós aqui celebramos, estamos celebrando a morte de Cristo, principalmente. O sacrifício de Cristo em nosso lugar, principalmente, mas não unicamente. Estamos celebrando a comunhão. Nós devemos sim, e precisamos ter momentos de comunhão uns com os outros. Continuando, Paulo cita as palavras de Jesus. Isto é o meu corpo. Esta expressão que Paulo utiliza aqui, e que é as palavras de Jesus, essa expressão é a maior razão de divisão entre luteranos e reformados. Aqui em Campos nós não temos igrejas luteranas. Na verdade, são poucas igrejas luteranas que nós temos aqui no estado do Rio. Se você estiver passeando por algum lugar e uma igreja luterana igual a igreja do pastor Davi, não necessariamente. Mas o pastor Davi fala tanto de Lutero. Não necessariamente. Os luteranos têm ideias, posicionamentos, pensamentos, interpretações bíblicas que são bem diferentes daquelas interpretadas por aquele pessoal que seguiu a reforma segundo João Calvino e um homem chamado Ulrich Zwinglio. A principal divisão entre calvinistas e luteranos está aqui. Esse foi o grande ponto de disputa ao longo da reforma. Porque os luteranos acreditavam, e ainda acreditam, que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia. Enquanto que os reformados entendem que o pão e o cálice, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Se você está pensando aí que a visão luterana da ceia é semelhante à católica, também não é. Aquilo que os luteranos creem é um negócio chamado de consubstanciação, enquanto que os católicos creem na transubstanciação. Mas isso é algo que a gente vai falar depois, não é a minha ênfase aqui. Outro ponto de discórdia, ainda olhando aqui para o texto, no verso 25, a expressão fazer isso em memória de mim. A ideia bíblica do termo em memória é a mesma ideia lá da Páscoa do Antigo Testamento. Ou seja, por obra e graça do Espírito Santo, na ceia, nós somos não apenas transportados e levados para a presença do corpo de Cristo. Nós somos transportados e levados para o Calvário, como se
nesse momento nós estivéssemos ali diante do Cristo crucificado. É a ideia do em memória. Exemplifico. Deuteronômio 16. Não precisa abrir. A gente não vai ler o texto. Ali narra que 38 anos após a saída do Egito, Moisés chama o povo, faz um discurso para o povo e relembra ao povo como eles deveriam celebrar a Páscoa. Moisés dá instruções sobre pães sem fermento. Moisés fala de o pão da aflição. E no meio de todas aquelas orientações, Moisés diz assim: para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. E a geração a que Moisés se dirige, as pessoas a quem Moisés está falando, não são as mesmas pessoas, não é a mesma geração que saiu do Egito. São os filhos dos que saíram do Egito e morreram pelo caminho. O que Moisés ensina ao povo é que na Páscoa, o fiel israelita, ele come o pão sem fermento, ele prova das ervas amargas, como se ele tivesse participado pessoalmente daquela libertação. Moisés está dizendo: vocês vão celebrar a Páscoa como se vocês estivessem participando, ou como se vocês tivessem participado pessoalmente daquele grande acontecimento há 38 anos atrás. Então, em memória de mim, tem justamente esse significado. Quando nós recebemos o pão e o cálice, é como se nós, nesse momento, por obra e graça do Espírito Santo, fôssemos tomados e transportados e colocados ali diante do Calvário, diante do Salvador, mórbido, sofredor. É a ideia aqui. Fazer isto em memória de mim. É como se nós fôssemos transportados até o Calvário. Não é tentar reconstruir em nossa memória algo que nós não vivenciamos. É uma ação operada pelo Espírito que nos leva ao passado, ao Calvário, para sermos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Paulo ainda nos fala da terrível possibilidade de pessoas serem disciplinadas por Deus ao participar da ceia. Paulo fala da terrível possibilidade de pessoas serem disciplinadas por Deus ao tomarem da ceia sem abandonar os seus pecados. Porque esse momento precisa ser tratado com grande seriedade. Verso 28 do capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma negligente. Lembra que falamos hoje de manhã? Chegar a um momento como esse aqui de culto, de forma relapsa, desleixada,
sem preparo. A ceia é um momento onde nós devemos refletir sobre a nossa conduta. A ceia é um momento onde nós devemos refletir sobre os nossos pecados, sobre as nossas mentiras, sobre o nosso egoísmo, sobre a nossa falsidade, sobre as práticas erradas que nós nutrimos. Vai pensando aí, ó. Eu estou pregando aqui, você vai pensando aí. Eu estou pensando aqui, estou falando, eu estou pensando. Quais são os meus? Quais são os seus? Quais são os nossos pecados? A ceia é um momento de refletir sobre as nossas condutas pecaminosas. E ao lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades, pedir perdão ao Senhor. Dizer ao Senhor que não deveríamos ter feito o que fizemos, que não deveríamos manter o estilo de vida que mantemos. A ceia é um momento de suplicarmos a Deus auxílio para que Ele nos ajude diante das nossas dificuldades com os nossos pecados. E então, ao refletirmos e ponderarmos sobre isso, comer e beber com fé, de que o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. Comer e beber com fé. Por isso que a ceia nos alimenta. Por isso que nós somos erguidos, sustentados, alimentados em nossa fé, através da presença do Espírito Santo, que se faz presente num momento como este. A ceia nos dá forças para perseverarmos na santificação. Ceia, irmãos, celebração da ceia, não é como um culto corriqueiro. Não significa que o culto corriqueiro não é importante, extremamente relevante, mas o momento da ceia, ele tem algo de especial. Quando Deus nos alimenta, quando Deus nos abençoa, quando Deus traz do Espírito Santo dele uma bênção maior. Isso é bíblico. Isso é presente nas Escrituras. A última passagem sobre a ceia que eu quero mencionar hoje, Apocalipse 3. Na verdade, a gente nem precisaria abrir, porque esse texto ele é extremamente conhecido. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Poucos textos bíblicos foram tão deturpados ao longo da história como Apocalipse 3:20. Poucos. Esse é o típico texto retirado do contexto para ser usado como pretexto. É esse aqui. Porque se tem um texto na Bíblia que não está falando de evangelização, é esse aqui. Não tem nada a ver com evangelização. E é o texto mais utilizado por muita gente sobre evangelização. Como se Jesus estivesse do lado de fora da vida da pessoa, suplicando, dá uma chancezinha para mim, abre a porta do seu coração. Já viu aquela história que a porta do coração tem uma maçaneta somente por dentro? Já ouviu essa? Nós temos aqui, depois você pode ler o contexto,
Nós temos aqui a situação de uma igreja que está ceando sem a presença de Cristo. É uma imagem trágica. Trágica. Porque para essa igreja, a ceia se transformou num ritual vazio. No entanto, Cristo está à porta da igreja, insistindo para que a porta seja aberta a fim de que Ele entre. E as pessoas sejam alimentadas com o próprio Cristo num santo banquete. Então nós somos chamados a nos apresentar diante da mesa, como se estivéssemos diante de Cristo, ali no cenáculo, diante do Cristo crucificado, homem de dores, sangrando e desfigurado no Calvário, o qual, ainda assim, vem ao nosso encontro para nos alimentar, para nos saciar. Há um livro do Franklin Ferreira chamado Avivamento para a Igreja. E ali ele conta que ele estava conversando com um pastor luterano sobre essas questões. E ele disse que de tudo que eles conversaram, teve algo que ele guardou para ele. Ele disse: isso é verdade para mim. Aquele homem disse para o Franklin: olha, na ceia, eu mais experimento do que entendo. Eu mais experimento do que entendo. Você nunca saiu de uma celebração da ceia com espírito exultante, com o coração transbordante de alegria. Você nunca saiu de momentos como esse aqui, dizendo: nossa, que coisa espetacular que foi o culto celebrado hoje. Qual a explicação? Não sei. Tem coisas que, como ele diz, eu mais experimento do que entendo. De uma forma que a gente não entende. Na Santa Ceia, nós somos, por obra do Espírito Santo, erguidos na direção de Deus, alimentados por aquele que está à destra de Deus. R.C. Sproul, talvez um dos maiores teólogos da nossa geração, morreu há pouco tempo. Ele disse o seguinte, está aí no esboço: quanto mais velho fico e quanto mais avanço na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimento a comunhão doce de minha alma com Cristo, este lugar é a mesa. E aqui um lembrete. Nós precisamos urgentemente comprar uma mesa para a nossa igreja, para colocar aqui. E aí eu vou voltar com o púlpito lá para cima. Porque a mesa é um símbolo da nossa fé. A mesa é símbolo do cristianismo. Eu me lembro quando o Ricardo Barbosa esteve aqui, e eu estava falando com ele sobre o local do púlpito. Ele achou, legal. E ele disse assim: Davi, só está faltando uma coisa aqui. O que, pastor? A mesa da comunhão.
Mas nós queremos comprar uma mesa bonita, bela. Se você quiser doar, faça isso. Quanto mais velho fico e quanto mais avanço na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimento a comunhão doce de minha alma com Cristo, esse lugar é a mesa. Sob um aspecto, a experiência da ceia do Senhor vem se tornando uma fonte de embaraço para mim. Frequentemente, sou obrigado a cobrir os meus olhos com as mãos enquanto comungo, a fim de esconder as lágrimas que não posso conter. De fato, a doçura de tal comunhão, às vezes, ultrapassa os meus limites, à medida que a exuberância da presença de Cristo inunda a minha alma. Irmãos, a ceia do Senhor, junto com o batismo e a pregação da palavra de Deus, está incluída naquilo que os reformados chamam de meios de graça. Na verdade, esses são as três coisas e mais uma que caracteriza uma igreja. Sabia disso? Se tiver um grupo de 15 pessoas que tem ceia, batismo, pregação das Escrituras, é igreja. É por isso que em igrejas grandes, se começar a servir ceia na célula, e a célula começar a batizar, é uma igreja dentro da igreja. Porque o que caracteriza a igreja é ceia, batismo, pregação das Escrituras e tem mais um elemento: disciplina. Disciplina na igreja. Se tiver essas quatro coisas, é igreja. Um dia, se Deus permitir, nós vamos ter uma série de mensagens aqui sobre igreja. O que é igreja? Isso caracteriza uma igreja. Tem que ter tempo para ser igreja? Não. Tem que ter, e aqui a gente poderia colocar uma série de coisas que nós achamos que tem que ter para ser igreja. Não tem que ter. Tem que ter pregação das Escrituras, celebração da ceia, batismo e disciplina bíblica. Tem as quatro coisas, é igreja. Então a ceia, junto com a pregação e o batismo, ela está incluída naquilo que nós chamamos, teologicamente, de meios de graça. Através deles, da ceia, do batismo e da pregação, a graça, ela é conferida, ela é concedida ao coração do homem por obra de Deus. Os meios de graça, eles realçam a ação de Deus no homem. Sabe o que significa? Nós somos recipientes e não doadores. Nós somos beneficiários e não benfeitores. Quando alguém prega diante de uma comunidade, a maioria permanece calada. Não é assim que acontece com a pregação? O povo fica quieto e ouve a pregação. E quem age, pelo menos deveria agir, é Deus, por meio do pregador. E toda a comunidade faz o quê? Recebe. Nesse momento, você está como passivo. Você apenas ouve a pregação que está sendo ministrada. Isso ilustra vividamente a graça livre e soberana de Deus. É um meio de graça a pregação. Quando nós passamos pelo batismo, nós somos imersos no batistério ou aspergidos com água por alguém. A gente não faz nada. A gente simplesmente recebe.
No batismo, qual é a participação do batizando? Nenhuma. Ele simplesmente recebe. E na ceia? Na ceia nós estamos aqui estendendo a mão para receber o pão, para receber o vinho. Você nunca parou para pensar que esses atos que fazem parte de séculos, da tradição de séculos da igreja, que existe um simbolismo por trás desses atos corriqueiros que nós praticamos ao longo da nossa vida durante a ceia? Ou seja, depois que os elementos são distribuídos para a congregação, o pastor, ele apanha os elementos e distribui àqueles que distribuíram. Você nunca parou para pensar nisso? Aqueles que distribuem, quando eles devolvem ao pastor, o pastor pega e oferece a eles. Existe aqui um simbolismo importantíssimo. A ideia qual é? Nós não fazemos nada, mas alguém fez por nós. Sola gratia. A ceia simboliza a graça, o favor de Deus por nós. Quando nós recebemos a ceia, também está presente aqui o aspecto do sola fide. É somente por fé que fazemos o que fazemos. E mais, através dos meios de graça, o Espírito torna o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, como centro do culto. Ou seja, oferecemos unicamente a Cristo o culto que lhe é devido. Está presente a graça somente, a fé somente, Cristo somente. Você percebe que, ao contrário do que pensam muitas pessoas, o culto não é para elas. O culto cristão, ele é somente para Cristo. E tudo que está em volta do culto cristão deve ser direcionado para o louvor, para a honra, para a glória de Cristo. No culto cristão deve estar presente somente aquilo que foi ordenado por Cristo. E o que acontece em nossos dias é uma inversão do culto cristão, porque nós esperamos que Deus ofereça um espetáculo para nós, quando deveria ser o contrário. O que acontece aqui não tem que ser um espetáculo para quem está aí. A gente precisa fazer as coisas aqui para atrair as pessoas. Meu Deus! O que acontece aqui é para o Senhor, é dele, é para ele. Que visão diabólica essa de que as coisas que aqui acontecem é para o povo? Não é. A ceia nos lembra que o culto cristão, ele é para Jesus Cristo e tão somente para Ele. São os fiéis, alegres, contentes, gratos, confiantes, com o coração cheio do Espírito Santo, que oferecem um espetáculo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Trino Deus, de forma que o Cristo vivo, encarnado, crucificado, morto, ressurreto e elevado aos céus, é engrandecido, magnificado e colocado diante da congregação em beleza, em glória, através da pregação, através do batismo e através da ceia. Cristo é o centro da vida da igreja. E quando nós procedemos assim, os meios de graça, eles nos unem misticamente.
Estranho falar isso, não é? Não deveria ser, ainda mais num contexto como esse. Mas quando a igreja exalta a Cristo, através das Escrituras, através da ceia, através do batismo, os meios de graça, eles nos unem misticamente, espiritualmente a Jesus Cristo. Ele recebe a honra que lhe é devida e nós somos alimentados em graça, em misericórdia. A nossa fé é fortalecida e nós saímos daqui revigorados, abençoados pelo Espírito Santo de Deus, que entre nós se faz presente. Porque o papel do Espírito, qual é? Exaltar a Jesus Cristo. Que estas verdades venham a nos encorajar a participar deste momento tão solene, tão importante na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.